Saudações, pessoal. Vamos começar mais uma aula. O tema de hoje é sistema de controle por lógica digital, né? Implementado por lógica digital. Então, o escopo do nosso curso é aprender as bases, né, de eletrônica digital para implementar sistemas digitais. Construir um sistema digital que articule todos os conhecimentos que nós viemos desenvolvendo ao longo do curso, né? Você pode utilizar sistemas digitais para resolver uma série de outros problemas, né? Por exemplo, problemas de controle. Eu consigo, através do projeto de sistemas digitais, implementar sistemas de controle. Utilizando o conhecimento de sistemas digitais, eu consigo implementar qualquer solução que eventualmente eu consiga também implementar com programação, por exemplo, né? Então, a programação, você desenvolve um programa para um microprocessador rodar. Tá? Agora, o que esse microprocessador faz, ele só consegue fazer porque alguém, né, uma empresa, desenvolveu um sistema digital complexo que permite que você, através de uma programação, faça com que esse sistema se comporte de uma determinada maneira. Tá? Agora, eu não preciso passar pela etapa de programação. Eu posso desenvolver um sistema que implemente a mesma função lógica, vamos dizer assim, que o meu programa, tá? Seja esse programa um programa em linguagem de alto nível, um programa feito em assembly para um determinado microprocessador. Veja, todas essas soluções que nós hoje programamos, elas podem ser implementadas, né? Nós costumamos dizer, ela pode ser implementada em hardware, né? Eu posso, utilizando portas lógicas, ou utilizando dispositivos lógicos básicos, implementar um sistema, uma lógica, um programa. Agora, existem prós e contras para você implementar esse tipo de sistema, não é? Então, veja, todo sistema implementado em hardware, ele não vai permitir que você, se houver um erro, ou se houver um ajuste que necessite ser feito, você vai ter que construir o hardware novamente, né? Não dá para simplesmente trocar o programa como é feito com dispositivos programáveis, tá? Os prós é que, bom, esse sistema muito provavelmente vai ser muito mais rápido que qualquer sistema baseado em programação de microprocessadores. Quanto mais níveis de abstração nós tivermos ali dos detalhes de programação, né, quanto mais a linguagem de programação ela for alto nível, a chance de algum sistema ali, algum procedimento, algum método dentro da linguagem de programação dar algum tipo de problema, os famosos paus, né, o computador da pau, ele travar, então essa possibilidade é muito maior. Em contrapartida, quando você implementa soluções em hardware, utilizando portas lógicas e componentes básicos, você tem uma chance menor de que ocorra ali um travamento, né? Lógico, a gente sempre corre risco do componente queimar e ter que alguma coisa ser substituída. Agora, se uma função, né, seja ela uma função de controle, ou mesmo um programa, ele é bem determinado, né, como por exemplo, sei lá, um programa de uma calculadora, né, execução de uma soma, quando você tem regras bem definidas, você consegue implementar isso em hardware e dificilmente você vai ficar alterando. Existe essa vantagem, né, dos sistemas em hardware eles serem mais rápidos, né, do que os sistemas que necessitam de um microprocessador para interpretar o programa. Por outro lado, programas podem ser modificados e recarregados. Já o sistema de hardware, você vai ser obrigado a desmontar ele, montar ele de novo, ou montar um outro sistema para substituir. Tá? Bom, enfim, nosso objetivo da aula de hoje é apresentar um sistema cujo controle pode ser implementado em hardware. E aí nós vamos tentar utilizar os conhecimentos que nós já temos, né, de sistemas digitais para poder implementar esse sistema de controle. Tá? Então, o sistema de controle sugerido é o sistema de controle que envolve duas caixas d'água. Não é? Então, eu tenho aqui uma simulação de como seria essa planta, né? O sistema que nós vamos controlar, né? Em controle, nós costumamos chamar de planta, não é isso? Então, a nossa planta é uma planta de um prédio, não é? Com duas caixas d'água. Você tem a caixa d'água que nós chamamos de reserva. Essa caixa d'água ela fica supostamente, né, no térreo. Ela serve para
acumular a água que vem da distribuidora de água, e ela tem uma bomba, tem um sistema com uma bomba que vai recalcar, né? Nós não costumamos falar puxar a água, nós costumamos dizer recalcar, não é isso? Então a bomba ela recalca a água para a caixa que fica no telhado. Então nós chamamos de caixa telhado. E aí a caixa do telhado ela distribui a água, né? Em todas as unidades ali do prédio através da gravidade. Então, você não precisa necessariamente de uma bomba ali para jogar água para baixo, certo? Mas para trazer a água aqui da reserva para cima, eu vou precisar dessa bomba, né? E aí existem diversos detalhes que nós vamos ter que observar. Por exemplo, se eu puser esse sistema para rodar, veja, a minha caixa d'água ela está enchendo, não é? E o sensor de mínimo ele é acionado, né? Quando a água chega no nível mínimo. Aí depois eu tenho o sensor de médio, né? E se eu não tomar nenhuma ação de controle, essa caixa ela vai transbordar, certo? Então veja, aqui eu cheguei no nível máximo, tá vendo que eu até coloquei alguns indicadores de falha aqui, né? Então eu tenho um erro aqui, um erro 3, né? Que é o transbordamento da caixa de água de reserva, tá? Então isso aqui significa que, bom, meu controle não funcionou, certo? O que eu deveria ter feito? Eu deveria ter ligado a bomba antes que a caixa transbordasse, não é isso? Ou deveria ter fechado o registro, não é? Então, fechando o registro da água, veja, a bomba ela vai sugar, né? Ela vai recalcar a minha água aqui da reserva e vai levar lá pro telhado, tá? Então, em algum momento, eu preciso desligar essa bomba, né? Mas vai haver o consumo aí dessa água. Então, em algum momento, eu preciso ligar novamente a bomba, né? E a água da reserva também, a reserva não pode acabar, então eu tenho que deixar entrar a água da rua. Ou seja, se eu fosse ficar controlando esse sistema o dia inteiro, ligando e desligando manualmente o registro de entrada de água da reserva e a minha bomba, eu passaria o dia inteiro olhando essa tela, olhando os sensores, não é isso? E ligando e desligando o botão. Então, no momento que eu fosse no banheiro, que eu fosse tomar um café, eu ia correr o risco da caixa de água ela transbordar, né? Bom, como é que funciona na nossa casa, né? Na maioria das casas, você tem uma caixa d'água, a força que a água vem da rua, ela é suficiente para levar a água até a caixa d'água, e a caixa d'água ela tem uma boia, né? Essa boia ela trabalha de forma mecânica, então eu não tenho uma bomba que vai precisar ser ligada e desligada, não é isso? Eu não tenho sensores de nível que vão fornecer informação para que eu controle, né, a entrada de água e controle a bomba, tá? Então, o controle da caixa de água mais comum, ele é feito mecanicamente, né? Quando a boia ela está numa determinada posição, ela fecha a entrada da água. Quando a água é utilizada pelos moradores, né, o nível da caixa d'água começa a baixar. Quando entra água suficiente, boia novamente chega na posição de fechar o registro, o próprio sistema mecânico não deixa que a água entre dentro da caixa d'água, não é? Mas considerando aí um condomínio, isso pode ser um pouco mais sofisticado, porque eu preciso dessas duas caixas d'água, né? Porque para poder levar a água para a parte de cima, para a caixa do telhado, eu preciso ter um nível mínimo de água para poder ligar a minha bomba. Então, às vezes a velocidade com que a água ela vem da rua, ela não é suficiente para encher a caixa d'água até um determinado limite mínimo, né? Para que a bomba consiga trabalhar. Porque se a bomba ficar recalcando ar, muito provavelmente ela vai parar de funcionar, ela vai acabar queimando. Então, vamos dizer assim, um nível mínimo de água para mim ele é necessário, tá? Para poder ligar essa bomba, e a bomba é necessária porque a força da água da rua não vai conseguir chegar até a parte superior do telhado, tá? Bom, então a nossa ideia, nós já percebemos que eu vou precisar de um sistema de controle que me permita aí fazer outra coisa que não seja ficar acionando e desacionando os botões, não é isso? E aí a primeira coisa, né, que todo sistema, mesmo um sistema digital, sistema de controle, a primeira coisa que nós temos que observar é
quem são as minhas entradas e quem são as minhas saídas. Então, considerando o sistema, quem são as entradas do sistema? Então, as entradas do sistema são os sensores, não é isso? Tanto os sensores da caixa d'água do telhado, quanto os sensores da caixa d'água de reserva, tá? E quem são as minhas saídas desse sistema? Então, as saídas do sistema é justamente a bomba, que eu vou ter que ligar e desligar essa bomba, não é isso? E o registro de entrada da água na caixa da reserva. Então, veja, o nível lógico também, isso pode variar, tá? Minha bomba, por exemplo, ela liga em nível lógico 1 e desliga em nível lógico 0. O registro, quando eu dou o comando de fechar, ele fecha. Então, 1 não entra água na caixa d'água reserva. 0 entra água na caixa d'água reserva. Então, com essa informação, nós conseguimos desenvolver uma tabela da verdade, né? Eu já sei quem são as minhas entradas, eu sei quais são as minhas saídas de controle, e eu consigo desenvolver uma tabela da verdade para poder analisar, né? Quais são todas as combinações de acionamento das minhas entradas que vão gerar o acionamento das minhas saídas, ok? Então, retomando, veja, eu tenho aqui a minha bomba, que é o que eu quero acionar e desacionar, eu tenho o meu registro, e eu coloquei aqui, né, as condições de funcionamento desse sistema. Então, ó, a bomba só pode funcionar quando o sensor da reserva médio estiver acionado. Então, por que que isso está sendo feito? O sensor da reserva médio, né, não o mínimo, mas o médio, ele me garante que tem água na caixa suficiente para que eu possa ligar a bomba. Porque a bomba vai sugar, ela vai recalcar a água da caixa de reserva muito mais rápido com que a água da rua vai entrar dentro da caixa, tá? Então, vamos dizer assim, eu acumulo um pouco de água na entrada para poder ligar a minha bomba. Porque eu não quero também ficar ligando e desligando a minha bomba para puxar, para recalcar quantidades mínimas de água. Não é isso? Então eu tenho que garantir que vai ter uma quantidade razoável de água lá dentro para poder ligar minha bomba. Depois, a bomba deve parar de funcionar quando o sensor de máximo do telhado estiver acionado. Então aqui também essa condição é uma condição que é óbvia, mas a gente precisa deixar registrado, né? Eu não posso deixar a água transbordar ao nível máximo, não é isso? Então, quando chega no sensor de máximo, a bomba ela tem que parar de recalcar a água da reserva. Depois, a bomba não pode ligar se o nível da água da reserva for inferior ao sensor mínimo. Ok? Essa é uma outra condição. Vocês vão ver que eu não utilizei, eu não coloquei essa condição na minha lógica, justamente porque eu já assumi que o sensor de nível médio indica o mínimo necessário para a bomba funcionar. E por que que eu coloquei então essa condição? Veja, quando nós estamos analisando um problema, às vezes nós acabamos enxergando condições que elas são redundantes, ok? E aí cabe a nós enxergarmos essa redundância e tirarmos essas variáveis que não vão influenciar no nosso sistema. É comum que você, às vezes, não enxergue que uma determinada variável ela não influencia no seu sistema de controle, no seu sistema digital. Onde que nós vamos ver se essa variável ela influencia ou não? Quando você fizer um mapa de Carnot e, eventualmente, você fizer uma simplificação e chegar à conclusão que determinada variável da entrada não influencia no seu resultado final, então significa que você poderia ter tirado aquela variável, né? E aí você teria, vamos dizer assim, um mapa de Carnot menor. Não é isso? Você teria menos variáveis de entrada, logo você poderia ter desenvolvido uma solução, vamos dizer assim, mais fácil, não é? Mas às vezes a gente não enxerga, a gente só vai conseguir enxergar na hora que faz realmente a simplificação, tá? Pois bem. E tem uma outra condição que é muito importante, que é, para evitar o acionamento oscilatório da bomba, seria desejável que, uma vez que a caixa do telhado estivesse cheia, a bomba só ligaria novamente, né, quando o sensor de nível médio do telhado estivesse desligado. Então, o que que eu quero dizer com isso? Veja, quando você tem um determinado nível de água, e aí eu tenho meu sensor aqui, no nível máximo, certo?
Vamos supor que a lógica de acionamento da minha bomba, ela fosse... Bom, quando esse sensor de nível máximo não estiver acionado, eu ligo a minha bomba. Então, assim que a água sai do sensor, a bomba liga. Só que esse é um degrau muito pequeno, né? Então a bomba logo vai voltar para o nível máximo. Então ela vai ficar acionando, desacionando, acionando e desacionando. Isso para a vida útil da bomba não é interessante, né? Da mesma forma que na caixa d'água lá da sua casa, muito provavelmente, se a quantidade de água que entra, né, a velocidade da água que entra é próxima da velocidade da água que sai da caixa d'água, é muito provável que a sua boia vai ficar abrindo e fechando a entrada de água, tá? A princípio, essa boia tem uma vida útil longa e você acaba não se incomodando com isso. E depois outra, na realidade do dia a dia, lá na sua casa, quando você liga o chuveiro ou liga uma torneira, muito provavelmente, ou lava o quintal, muito provavelmente a água desce mais rápido do que entra na caixa. Justamente por isso que a gente tem a caixa d'água, não é? Ela vai acumulando aquela água que entra devagar, tudo bem? E quando você começa a utilizar a água vai, vamos dizer assim, o nível da água vai descer rápido, então você não vai ter essa oscilação. Mas quando você tem a bomba, veja, ainda mais uma bomba que puxa água com uma velocidade maior do que eventualmente a quantidade de água que está sendo utilizada naquele momento, então você vai ter esse acionamento, você pode ter esse acionamento repetitivo da bomba. Isso não é interessante. E na medida do possível, a gente vai tentar desenvolver um sistema que não seja susceptível a esse tipo de oscilação. Ok? Então veja, isso acontece com a bomba, mas também acontece com o registro de entrada, né? Então, se eu determinar um sensor, apenas um sensor, e disser, bom, se a água estiver nesse sensor, fecha a válvula, né, da entrada. Se ela estiver fora, ele liga. Então, essa válvula é capaz de ela ficar a depender, lógico, do consumo que você estiver fazendo ali da água da reserva, ela vai ficar acionando e desacionando. Isso não é uma condição interessante, porque essa válvula ela deve ter uma bobina, né? E você tem um estresse elétrico ali, de passa corrente, para de passar corrente, e esse estresse vai deteriorando o funcionamento ali do dispositivo. Lógico, ele tem uma vida útil, a vida útil dele talvez até suporte durante alguns meses ali, mas ela vai ser drasticamente diminuída, tá? Então, nós vamos tentar evitar essa situação. E, além do mais, bom, no que diz respeito ao registro, né, entrada de água da rua, então a entrada de água ela deve ser fechada quando a caixa da reserva estiver no nível cheio, né, com o sensor de nível cheio ligado, nível máximo, ok? Bom, então, elaborando aqui essas condições de funcionamento, né, e discutindo com os alunos, surgiram várias ideias. Ah, por que não é feito de um jeito? Por que não é feito do outro? Então, na nossa vida prática, quando você está tentando dimensionar ali um controle de uma máquina, ou você está, por exemplo, propondo um controle ali para essa caixa d'água, diversas abordagens podem resolver o seu problema, né? Então, quem que decide isso? Então, bom, a princípio, a pessoa que está te contratando, ela provavelmente vai determinar as condições com que ela quer que a máquina funcione ou o sistema funcione, não é isso? Às vezes você tem a liberdade de propor modificações, às vezes você não tem essa liberdade, né? Agora, uma coisa que não pode acontecer é você ter na cabeça que o projeto tem que funcionar de um jeito e ele funcionar de outro jeito, e aí você enxerga que atendeu, e aí você fala, tá funcionando, tá? Então isso aí é meio complicado, porque eventualmente está funcionando da mesma forma que poderia não funcionar. Então nós temos que ter em perspectiva que quando você projeta alguma coisa, aquilo tem que se comportar da forma que você quer que se comporte. Se acidentalmente ele se comporta de uma forma satisfatória, mas não é exatamente aquilo que você projetou, então, na verdade, não é um acerto, é um erro. Né? E podem haver outros erros ali. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí. Né? Às vezes a gente abandona um projeto que parece que funciona cedo demais. Tá? A gente precisa amadurecer bem a ideia e eventualmente corrigir os problemas. Um outro conselho que eu dou é que todo sistema digital que você tiver a intenção de desenvolver, você precisa testá-lo, ok? Simulando, você precisa testar
construindo um protótipo. Por quê? Porque eventualmente erros podem aparecer, condições que você não enxergou, elas podem acabar aparecendo no meio do desenvolvimento. Então, quanto mais você conseguir simular, né, menos tempo você vai perder. Porque para ver um sistema desse funcionando, todas as condições, todos os fios têm que estar ligados, o projeto tem que estar correto, você tem uma série de variáveis que precisam ser satisfeitas. E não significa que, bom, basta que uma não seja satisfeita para o sistema todo não funcionar, tá? É por isso que as pessoas mais pessimistas, né, elas sempre vão parecer mais inteligentes, não? Porque elas sempre optam por dizer, não, isso não vai funcionar, dessa forma não funciona, não é isso? E assim, a tendência das coisas é não funcionar. O funcionamento, ele é uma condição exclusiva, né? Ele só ocorre quando todas as variáveis envolvidas no processo, elas estão sendo manipuladas de forma correta, tá? Então a chance das coisas é que ela não funcione. Por isso que na prática, tudo dá muito mais trabalho do que na teoria, tudo bem? Então, conselho não desista, né? Quando você estiver desenvolvendo um projeto desses e assim, na medida do possível, simule, ok? Bom, então vamos lá. Qual é a pergunta, né? As duas perguntas que iniciam aí o nosso projeto, tá? Então, no caso, a primeira pergunta é quais são as entradas e quais são as saídas, e depois você vai perguntar, né? Quais são os sensores, né? No caso aqui, que são as minhas entradas, não é isso? Quais são as entradas? Então, quais são as entradas? Quais são os sensores que estão diretamente envolvidos no funcionamento da bomba? Essa é a primeira coisa. E depois, quais são os sensores, quais são as entradas que estão envolvidos no funcionamento do registro? Então, com isso eu consigo isolar as variáveis que representam, que estão envolvidas ali no sistema, tá? Então, analisando esse problema e respeitando essas condições, eu cheguei à seguinte conclusão. Bom, quais são as 3 variáveis envolvidas no funcionamento da minha bomba? Sensor do telhado máximo, né, o nível máximo do telhado, o nível médio do telhado e o nível médio da reserva. Ok? São os 3 sensores que estão envolvidos no acionamento da bomba. Tá? Então, o que nós temos? A princípio, nós não temos nada, né, nessa tabela. Nós temos só cada uma das colunas, né, dos sensores, tudo bem? E nós temos a bomba que eu preciso analisar se ela vai funcionar ou não. Tá? Então, veja, embora não esteja, isso aqui está tudo em branco. Está para completar. Não é isso? E eu vou explicar para vocês como é que foi que eu completei essa tabela. Então, a primeira coisa, veja, se eu tenho 3 sensores na minha entrada, eu preciso ver quais são todas as combinações possíveis, não é isso? Entre esses sensores. Então, a princípio, eu tenho todos eles desligados, depois eu tenho o sensor médio ligado, depois eu tenho o sensor médio do telhado ligado, com o sensor médio da caixa d'água de reserva desligado, e assim por diante. Ok? Então, vocês já estão, né, bem acostumados a utilizar, né, a representação numérica, né, dos números em binário para gerar todas as combinações. Porque contar é isso, não é? É combinar os símbolos em todas as suas possibilidades, não é isso? Então, bom, eu tenho aqui equivalente, né? Se eu considerar 3 bits, eu tenho equivalente ao 0, ao 1, ao 2, ao 3, 4, 5, 6 e 7. Ok? Dentro daquilo que a gente já está acostumado. Então, essas são todas as combinações entre essas 3 variáveis de entrada. Tá? Outra coisa que vale a pena comentar também, veja, aqui já eu não é genérico, né? Eu estou colocando o nome dos sensores, né? A gente está acostumado a ver coluna A, coluna B, coluna C. E aqui eu estou usando o nome dos sensores como variável. A minha expressão lógica, ela também vai sair em função desse apelido, né? Desse tag, né? Dessa simplificação do nome das variáveis de entrada. E é por isso que, às vezes, em aula, eu costumo comentar com os alunos, né? Ah, mas se eu trocar de A para B, de B para C, a técnica é a mesma e você precisa aprender a lidar com isso
Alguns alunos têm um pouco de dificuldade quando trocam o nome das letras, né? Principalmente para montar mapa de Carnot, enfim. E é por isso que eu acho importante exercitar também. Você desenvolver os métodos que foram apresentados, só que mudando o nome das variáveis, tá? Isso não pode confundir você durante o desenvolvimento do seu projeto. Pois bem, que mais? Uma outra anotação também que eu estou usando aqui é para simbolizar o barrado, eu estou usando um apóstrofe, né? Porque colocar aquela linha em cima da variável fica mais difícil aqui usando a planilha do Excel. Então, por exemplo, aqui neste caso, eu tenho o sensor do telhado máximo barrado, né? Ou seja, invertido. Quando o sensor estiver acionado, a minha variável tem que estar desacionada. Quando o sensor estiver desacionado, a variável tem que estar acionada. Não é isso? Então, cada variável que eu vou inverter aqui, eu coloco um apóstrofozinho. Pois bem, então vamos analisar aqui essas condições. E aí eu preciso determinar se a bomba vai estar ligada ou se a bomba vai estar desligada, não é isso? Então, bom, com o sensor de máximo desligado e o médio desligado e o médio da caixa de reserva desligado, o que acontece com a bomba? A bomba, ela desliga, não é isso? Eu não vou ligar a bomba, porque nós convencionamos o sensor da reserva. Se o sensor médio não estivesse acionado, eu não ligaria a bomba. Por quê? Porque eu preciso de uma quantidade mínima de água, não é isso? Bom, qual é a outra condição? A outra condição, eu tenho o sensor médio, né, da caixa de reserva acionado, então sim, agora eu posso ligar a bomba. Por que eu posso ligar a bomba? Porque o sensor médio do telhado e o sensor máximo do telhado ainda não estão acionados. Então a minha bomba liga. Tá? Aí eu tenho essa outra condição. Veja, aqui o sensor de médio ele não está acionado. Então sempre que o sensor de médio não está acionado, a minha bomba tem que ficar desligada. Mas, bom, como a caixa d'água já tinha enchido um pouco, né, do telhado, meu sensor de médio está acionado. Bom, mas mesmo assim eu desligo a minha bomba. Poderia deixar ligado? De repente, uma outra abordagem de controle, né, se nós tivéssemos definido outras condições de controle, eu poderia ligar a bomba. Aqui nesse caso não, tá? Bom, a outra situação é quando o sensor médio das duas caixas estão acionado, né? E nesse caso a minha bomba liga. Por que minha bomba liga? Porque ela ainda não chegou, né? O nível da caixa d'água do telhado ainda não chegou no máximo. Agora nós temos duas condições aqui que parecem um pouco improváveis. Por quê? Porque o sensor de nível médio ele não está acionado, mas o sensor de nível máximo está acionado. Veja, por que eu não estou olhando para o sensor de nível médio da reserva? Eu nem vou olhar isso aqui. Né? Porque essa condição parece meio estranha. É como se a água estivesse flutuando, não é? Então ela não está alcançando o nível médio, mas ela está alcançando o nível máximo. Tudo bem? Veja, se fosse um problema de lógica digital, um decodificador de display de 7 segmentos ou alguns outros exemplos que nós vimos durante o curso, talvez eu viria aqui na minha bomba, em vez de colocar 0 ou 1, talvez eu colocaria indeterminado, talvez eu colocaria X. Por quê? Porque essa condição, claramente, ela não vai acontecer. Minha água não vai ficar flutuando. Para o sensor de máximo estar acionado, o sensor de médio tem que estar acionado, porque é uma condição mecânica, né? Só que tem um detalhe. Veja que eu coloquei a bomba desligado, tá? Por que eu não coloquei X? Porque, eventualmente, onde que eu vou definir se essa bomba ela vai estar ligada ou desligada? Quer dizer, eu vou definir isso lá no mapa de Carnot, quando eu for tentar simplificar, se de repente esta posição da tabela, né, for interessante para mim, desenvolver ali um agrupamento que vai me resultar numa expressão menor, então eu vou chamar esse acionamento de 1. Tá? Então eu corro esse risco. E por que é que eu não posso correr esse risco? Porque é que esta bomba tem que estar desligada. A primeira coisa, a primeira evidência de que essa bomba precisa estar desligada é que o meu sensor de máximo está acionado. Então é bem provável que eu tenha água lá. Tá? Agora, mas por que o sensor médio não está acionado? Veja, alguém pode ter subido lá onde tem a caixa d'água e ter dado um chute no fio. Né? O próprio sensor pode ter queimado. Tá? Então, quando nós lidamos com dispositivos reais, nós temos sempre que pensar
que pode haver algum problema no sensor. Pode, inclusive, ter um problema no sensor de máximo. E se esse sensor de máximo está com problema, eu não quero a minha caixa d'água ligada, tá? Mas eu consigo determinar que, bom, existe alguma coisa estranha nessas duas condições. Então, quando você desenvolve um sistema de controle real, veja, você tem que partir do pressuposto que as coisas podem estragar, podem não funcionar. Então, o que eu faria, né? Eu provavelmente, depois que eu colocasse o sistema para funcionar como um todo, eu ia olhar novamente as condições de acionamento, procurando situações de erro. E aí eu ia isolar essas lógicas aqui. Mas aí já não mais uma lógica para acionamento da bomba, né? Eu teria uma lógica, quais são as lógicas que podem gerar erro? E aí eu teria o erro 1, o erro 2, o erro 3. Então eu desenvolveria ali uma interface, né, do meu sistema com o operador do sistema, indicando possíveis erros. Isso é uma prática muito interessante, né? Porque nós não queremos só que a máquina funcione, né, que o sistema funcione, enquanto está tudo ok. Ele tem que funcionar e ele tem que avisar os operadores quando alguma coisa está errada. Então, é interessante isolar essas possíveis condições de falha, tá? Mas aqui nós não vamos fazer isso. Nós vamos nos preocupar apenas com o funcionamento da nossa simulação. Tá? E como não vai ter sensor que não funciona na nossa simulação, ela vai funcionar. Né? Mas nós temos que ter essa consciência que os erros eles precisam ser identificados na medida do possível. Você tem que sinalizar isso para os operadores. Tá? Bom, então nós temos aqui o motor desligado por essas questões que eu acabei de comentar com você. Os motores ficam desligados. Bom, e nessas outras duas condições aqui embaixo? Nessas outras duas condições eu continuo mantendo meu motor desligado pelo simples fato do sensor de máximo ter sido acionado. Tá? Então a princípio parece que tudo ok, são condições possíveis, mas sensor de máximo acionou, eu desligo a bomba. De qualquer jeito, senão pode acabar transbordando a minha caixa d'água. Tá? Bom, e com relação ao sensor de registro, né? Veja, nós temos dois sensores que influenciam no funcionamento dele. Um é o máximo, quando a caixa d'água está no máximo, não é isso? Eu desligo a entrada de água. E quando a caixa d'água está no médio, aí quando o sensor de máximo não está acionado, mas o sensor de médio está acionado, ainda assim eu deixo a água entrar, porque ainda não chegou no máximo, não é isso? No momento que chega no máximo, o sensor de máximo da caixa d'água de reserva, ele é acionado, aí eu preciso fechar a entrada de água da caixa d'água, senão ela vai transbordar, não é isso? Existe aqui também uma situação de erro, não é? Então, essa situação de erro, também é muito provável que ou o sensor de nível médio ou o sensor de nível máximo, eles estejam com problema, né? E aí, seria interessante, né, separar todas essas condições para tratar esses erros, né? Para gerar um registro de que ocorreu esses erros ou para avisar o operador de que existe alguma coisa errada no sistema, né? Com o sistema de controle. Pois bem, então, como é que nós podemos fazer para extrair as expressões lógicas, né? Eu poderia fazer por mapa de Carnot, mas aqui, como está muito simples, eu acho interessante utilizar os mintermos, não é isso? Utilizar a lógica de soma de produtos para poder gerar a equação de saída. Então, veja, este 1, como eu tenho 0 aqui no sensor de máximo, eu tenho que inverter, né, para que ele seja 1. Então eu tenho o sensor do telhado máximo, não é? Invertido, tá? End. O sensor médio também invertido do telhado, né? Telhado médio. E o sensor da reserva médio, esse sim está acionado, tá? E aí eu tenho essa outra condição onde, bom, a primeira variável aqui é 0, não é? Então eu tenho STMX barrado, end, STMD, end, SRMD, sem a barra, tá? Então nós temos essas duas condições. Bom, olhando aqui essas duas
expressões que geram esses dois uns, eu percebo que eu consigo aplicar álgebra de Boole para fazer a simplificação. Por quê? Porque tanto neste caso quanto neste caso, eu teria, né, que fazer um OR, né, desta função com esta função. Então, como aqui eu tenho STMX barrado nos dois casos e tenho SRMD sem barrar nas duas multiplicações, eu consigo colocar isso em evidência. E eu vou ficar ali com o OR, né, apenas do STMD barrado com OR STMD. E como nós já vimos aí nas outras aulas, no curso Digitais 1, né, quando eu tenho uma variável barrada OR ela mesma, a minha resposta vai ser sempre 1. E 1 end qualquer coisa é qualquer coisa. Então, eu consigo dizer que a expressão que gera o acionamento da bomba é sensor do telhado máximo barrado end o sensor médio da reserva. Essa é a nossa primeira expressão. A segunda expressão, eu tenho aqui, ele só vai acionar nessas duas condições. Aqui eu tenho 1 no SRMX, né, e 0 no SRMD. Então, SRMX end SRMD barrado. Aqui embaixo eu tenho SRMX end SRMD. Então, se eu fizer um OR entre essa expressão lógica e a expressão lógica aqui de baixo, vai acontecer a mesma coisa. Veja, a primeira variável aqui do end, eu posso colocar ela em evidência e eu vou ficar com ela, end, o OR entre a variável sensor médio da reserva, né, barrado, e o sensor médio. Né? Então eu vou ter um OR ali entre A e A barra, ou B e B barra. Né? E novamente, nessa condição, a resposta desse OR sempre vai ser 1. Então eu vou ter 1 que multiplica o sensor da reserva máxima. Então eu vou ligar no meu registro o sensor da reserva máxima. Pois bem, vamos voltar à nossa simulação de controle. Veja, esta parte aqui é a interface com o usuário, não é? Onde eu coloco a lógica aqui, né, no LabVIEW, é justamente no Block Diagram, não é? Onde aqui eu tenho as lógicas, né, toda a parte de programação, não é? Porque o LabVIEW é uma linguagem de programação, nós estamos usando ele para simular a nossa lógica, mas essencialmente é uma linguagem de programação. E, bom, antes que alguém se assuste, né? Essa parte aqui em cima é o funcionamento da caixa d'água, tá? Então eu escrevi aqui um programa para simular o funcionamento da caixa d'água. Nós não precisamos nos preocupar com isso. Então o que nós precisamos nos preocupar? Aqui dentro desse retângulo eu tenho a opção, né? Isso aqui é um retângulo. Esse retângulo ele vai me dar a opção ou de gerar um controle automático ou de gerar um controle manual, tá? Mas enfim, eu quero controle automático, não é isso? Então eu tenho aqui o sensor do telhado máximo, eu tenho aqui o sensor da reserva médio, eu tenho aqui o sensor da reserva máximo. E pelo que nós acabamos de ver, veja, eu tenho o sensor do telhado máximo invertido, o sensor da reserva médio, então vamos olhar de novo ali. Então veja, aqui uma expressão sensor da reserva médio e o sensor do telhado máximo barrado. Tem um end entre eles e é isso que vai gerar o meu controle da bomba. Pois bem, aqui eu tenho a variável que controla a minha bomba, tá? E o sensor e o registro da entrada. Bom, o registro da entrada ele é controlado pelo sensor de nível máximo, não é isso? Foi isso que deu na nossa lógica, né? Veja, eu fiz a simplificação aqui, né? E aí eu tenho o sensor da reserva máximo controlando diretamente a entrada de água, tá? Então agora nós vamos simular e vamos ver esse controle funcionando de forma automática. Eu ligo essa chave e o controle passa a ser automático. Então veja, o sensor, né, está subindo, aqui a água está subindo, vai atingir o sensor médio e vai permitir ali
a ligação da bomba, né? Veja que está subindo ali a água do telhado, da caixa d'água do telhado, não é isso? Quando ela bater no máximo, muito provavelmente o nosso sistema vai desligar. E é isso. Bom, eu pergunto, está funcionando? Está funcionando. Você percebeu que a bomba só ligou quando o sensor de nível médio, a água estava acima do sensor de nível médio. Não é isso? Essa era uma das condições, que a bomba só ligasse quando a água estivesse acima do nível médio da reserva. Quando chegou no nível máximo da reserva, o registro, a água da arruba parou de ser conduzida para dentro da caixa d'água. Então, com isso, a minha caixa d'água não transborda. Então, aí também isso também está funcionando. Aqui, ó, veja, a minha bomba ela para de funcionar quando a água chega no nível máximo, não é isso? E ela também só começa a funcionar quando o sensor de nível médio da reserva está acionado. Mas como nós estamos percebendo, veja, está funcionando, mas aquela condição de não ter um acionamento oscilatório não está acontecendo. Né? E por que não está acontecendo? Veja, cada vez que eu desligo a bomba, o consumo da água abaixa um pouquinho a água. Então, a água sai do sensor de nível máximo. Quando ela sai do sensor de nível máximo, pela tabela da verdade que nós fizemos, a bomba liga de novo. Né? Então, veja, ela não está ligando quando o nível da água é inferior ao médio. Nós não conseguimos enxergar essa condição. Tá? Então, a princípio, foi uma proposta, né? Foi uma condição de funcionamento, mas apenas combinando as entradas, ou seja, os sensores, o acionamento ou desacionamento dos sensores, eu não consigo detectar se esse sensor ele está desacionado, tá? Para poder ligar a bomba. É lógico que eu vou conseguir detectar que ele está desacionado, né? Mas eu não tenho como saber se a caixa d'água está enchendo ou se ela está esvaziando. Não é isso? Que esse é o grande problema aqui. Por que não está funcionando, né, do jeito que a gente gostaria que funcionasse? Né? Nem a caixa d'água da reserva e nem a caixa d'água do telhado. Por quê? Porque eu teria que ter alguma coisa que me indicasse, bom, a água ainda não chegou no nível máximo. E depois, quando ela chegou no nível máximo, esse nível eu teria que ter alguma coisa que me dissesse, não, a água ainda não diminuiu do nível mínimo. Tudo bem? Então eu preciso de uma variável a mais que me indique se a água está subindo e ainda não chegou no nível máximo. Eu preciso de uma variável que me indique que ela chegou no nível máximo. E eu preciso de uma variável que me indique que o nível da água passou para baixo do nível mínimo. Tá? Então, veja, esse é um típico problema que eu não resolvo só com a simples combinação das entradas. Então, o que eu estou precisando aqui? Eu preciso de uma memória. Tá? Então, essa é a parte mais importante da aula, que é aqui que a coisa evolui. Né? Até aqui, todas as técnicas que eu mostrei para vocês, elas são de conhecimento de vocês. Mas veja, neste momento, eu percebo a necessidade de ter uma memória que me indique uma determinada condição. Então, ele atingiu um primeiro estágio. Ok? Essa memória indica que atingiu o primeiro estágio. E depois, essa memória, de alguma forma, tem que me indicar que ele atingiu o segundo estágio. Né? Aqui nós teríamos só dois estágios, não é isso? O estágio que chegou no máximo e o estágio que o nível desceu para baixo do médio. Tá? Então, bastaria uma memória só. Quando essa memória está acionada, significa que chegou no máximo. Quando ela passa para baixo do médio, você desliga a memória e aí isso te indica que o nível da água, daí para frente, ele pode subir novamente. Tá? Então veja, quando nós trabalhamos com programação, né, por que o meu processador ele tem que ter memória RAM? Né? Porque provavelmente eu vou ter que criar uma variável que me indique, né, se ele está no primeiro estado, se ele está no segundo estado. Tá? Então isso é uma memória. Nós costumamos chamar, quando nós programamos microcontroladores, microprocessadores, nós chamamos de flag. Então eu tenho um flag que indica para mim uma bandeira, não é?
que vai indicar para mim que eu cheguei num determinado estágio, e depois eu também vou ter a indicação que ele evoluiu desse estágio para um segundo estágio, terceiro estágio, não é isso? E daí também se justifica a importância dos contadores. Porque os contadores é justamente isso, você tem uma memória que ele vai indicar que você está no primeiro estágio, depois você passa, quando você atinge o objetivo daquele primeiro estágio, você passa para um segundo estágio. Então você precisa de um flag indicando segundo estágio, terceiro estágio, quarto estágio. Então se você vai usar 1 bit, 2 bits, 3 bits, vai depender da quantidade de estágios que você tem no seu processo, tá? Então aqui deixa de ser simplesmente uma lógica combinatória para ser um problema de lógica sequencial. Como utilizar memórias para solucionar um problema desse? Tudo bem? Então, nós vamos lembrar que o primeiro elemento de memória que nós aprendemos no curso é o flip-flop, não é isso? Então, eu poderia usar um flip-flop? Sim, né? Eu posso usar um flip-flop para memorizar um determinado estado, depois eu vou lá e desligo ele, não é? Se eu precisasse 2, 3 flip-flops, aí eu iria colocando esses flip-flops de uma tal forma que eles fossem indicando para mim, né? Eles seriam flags indicando para mim em que estado o meu sistema está. Tá? Então, vamos mudar um pouco esse projeto para que eu consiga memorizar essas condições. Novamente, eu vou precisar de uma tabela da verdade. Né? A tabela da verdade sempre vai auxiliar, porque é ela que vai mostrar para mim quais são todas as combinações possíveis. É lá que eu vou conseguir enxergar possibilidades de erros, mas também vou conseguir enxergar como o meu sistema vai se comportar. Né? Então, novamente, o que eu preciso para controlar minha bomba? Eu vou precisar de uma memória, tudo bem? Que eu vou implementar essa memória através de um flip-flop JK. Eu vou precisar do sensor de máximo, o sensor de médio e o sensor de médio da reserva. E, bom, no que diz respeito ao registro de entrada de água, eu também vou precisar de uma memória, vou chamar ela de MR. E aí eu tenho o sensor da reserva máxima e o sensor da reserva médio. Quando a água chegar no sensor de reserva máximo, né? Além de desligar a bomba, eu preciso ligar a memória. Então, as duas situações, elas são bem parecidas, não é isso? Quando a água chegar no nível máximo, a minha bomba vai ser desligada. Mas a minha memória, ela vai ser ligada, indicando que a caixa já encheu uma vez. A água vai descer para baixo do nível médio. Quando ela estiver abaixo do nível médio, ou seja, o sensor de nível médio estiver desligado e a memória estiver ligada, aí eu vou pegar essa memória e vou zerar ela. E essa memória ela vai me auxiliar a que não ocorra um estado para ligar a bomba e um estado para desligar a bomba. E esses estados eles são independentes. Eles dependem da direção do nível da água, se está subindo ou se está descendo. Ok? Bom, então, agora que eu coloquei todas as minhas variáveis, né, eu tenho que estabelecer todas as combinações entre essas variáveis. Eu vou ter na minha saída a bomba, eu vou ter na saída o registro, mas eu também tenho o J e o K, não é isso? Porque eu vou ter que gerar os J's e K's para que a memória ela grave 0, ela guarde o 0, ou para que ela guarde o 1. Ok? Então, o J e o K são duas variáveis de saída. Tá? Perfeito. Lembrando que o flip-flop ele vai depender de uma fonte de clock para poder funcionar. Não é isso? E uma vez que eu tenho essa saída sincronizada, é interessante também sincronizar as outras saídas, porque eu não quero que a bomba mude de estado e, eventualmente, ela mude a condição das variáveis de entrada, né, dos sensores. Pois bem, então vamos analisar novamente a tabela. Novamente, eu tenho todos os sensores desacionados, a minha bomba está desacionada. Não é isso? Por quê? Porque o sensor de nível médio da reserva não está acionado. Bom, o sensor de nível médio da reserva passou a acionar aqui nessa segunda condição, não é isso? Então, a minha bomba ela vai ligar, tá? Pois bem, nós temos aqui a segunda condição, onde eu tenho nível médio no telhado, mas não tenho nível médio na reserva. Então, a minha bomba tem que desligar, ok? A outra condição, também eu vou ligar a bomba, não é? Por quê? Porque eu tenho a condição necessária para a bomba ligar, que é o nível médio da reserva acionado, e ainda não tenho o nível máximo acionado, tá? E também, veja, a memória, em todos esses casos, está me indicando que a água ainda não chegou no nível máximo.
ok? Eu tenho aqui aquelas duas situações de erro, tá? Então eu tenho o sensor de máximo acionado, o sensor de médio não acionado. Então, por via das dúvidas, a bomba vai ficar desligada. Se eu colocar X, eu corro o risco essa bomba seja acionada quando alguém chutar o sensor ali, ou desconectar o sensor, ou acontecer alguma coisa do gênero, tá? Então isso não pode acontecer. Eu tenho uma outra condição, que é onde eu tenho nível máximo no telhado, nível médio no telhado acionado, e aí a minha bomba vai desligar. Bom, minha bomba desligaria porque eu não tenho nível médio na reserva, tá? Mas veja, nessa condição aqui de baixo, atingir o máximo, com certeza minha bomba tem que desligar, tá? Então eu tenho mais de uma condição aqui que necessita que a bomba seja desligada, tá? Mas bastaria olhar para o nível máximo aqui para chegar à conclusão de que essa bomba tem que estar desligada. Bom, agora eu tenho já condições onde a minha memória está em 1. Tá? Então, novamente, essa condição, todos os sensores desligados, gera o desacionamento da bomba. Depois, com o sensor de nível médio acionado, eu poderia ligar a minha bomba. Tá? Então, veja, aqui é a primeira condição onde a memória vai fazer realmente diferença. Por quê? Porque eu não vou ligar a minha bomba nessa condição. Porque, veja, eu tenho a memória ligada, tá? Você pode até falar, bom, mas peraí, mas a memória não tinha, a partir do momento que o sensor de nível médio ele desligou, a memória não tinha que ter zerado? Sim, mas veja, se tiver algum problema no sensor, algum problema na lógica, isso aqui pode acontecer, certo? Então, nessa situação, eu não posso ligar a minha bomba. Tá? Então, essa é uma situação que ela não, a princípio, ela não deveria acontecer, ou ela é uma situação transitória. Por quê? Com esse sensor desligado, muito provavelmente daqui 2 pulsos de clock, essa memória vai ser zerada. Tá? Então eu não posso deixar a bomba ligada. Tá? Muito provavelmente ele vai sair dessa condição e vai para uma outra condição onde a bomba vai desligar. Mas, por via das dúvidas, para se prevenir de um eventual defeito no sensor, eu resolvi desligar a bomba. Pois bem, agora nós temos uma outra condição aqui, que é mais ou menos a mesma ideia da condição anterior, né? É uma condição que não deveria acontecer, mas, bom, eu tenho aqui o sensor de nível médio ligado. Isso não influencia em absolutamente nada. Minha bomba tem que estar desligada, só por prevenção, não é isso? E aí aqui, nesta outra condição, a minha bomba também está desligada. Veja, este 1 aqui, no sensor de nível médio, ele não me permite ligar a bomba, por quê? Porque a memória está acionada. Mas mais que isso, eu não posso ligar a bomba porque o nível médio, ele não, na reserva, né? Ele não está acionado, tá? Então, este 0 é por conta deste nível médio não estar acionado. Agora, o 0 aqui dessa condição aqui embaixo, eu tenho 0 aqui justamente porque a minha memória está acionada. Tá? Então eu estou entendendo que a água ela não está subindo, ela está descendo, certo? Bom, eu tenho aqui essas outras duas condições, novamente, que são condições de erro do sensor. Novamente, eu tenho aqui o sensor de médio desacionado, mas o sensor de máximo acionado. Então, essas são duas condições que não deveriam ocorrer. Também a minha bomba desligado por segurança. E aqui embaixo, eu também vou ter essa condição, né? Sensor de nível máximo acionado. Quando o sensor de nível máximo está acionado, eu não posso ligar minha bomba. Então, já foi alterado o valor, porque a memória está em 1, porque foi atingido o sensor de máximo. Certo? Então, veja. Agora nós temos essas várias condições onde eu desligo a bomba. Eu consigo diferenciar se a caixa d'água está baixando o nível ou se ela está subindo o nível. Tá? Então, veja aqui, eu ligo a caixa d'água e aqui eu ligo a caixa d'água, por quê? Porque está subindo o nível, né? E a minha memória está desligada. Nas outras condições, seja por segurança ou seja porque a caixa d'água já tinha atingido o nível máximo, eu não posso ligar a minha bomba, tá? Bom,
A mesma coisa acontece aqui para o registro de entrada de água, tá? Eu tenho essas duas condições aqui de defeito no sensor, tá? Então, seja uma condição, seja outra condição, eu preciso fechar o registro da caixa d'água e para fechar eu tenho que ter nível lógico 1, tá? Então, nessa primeira condição, eu não mexo no registro, tem que entrar água, porque nenhum dos sensores está acionado. Na segunda condição aqui, também precisa ligar, porque nenhum dos dois está acionado. Nessa condição, veja, eu tenho sensor de médio, sensor de máximo acionado, mas ainda não acionou a memória, certo? Então, eu coloquei aqui que a caixa d'água poderia deixar entrar água, tá? Nessa condição, veja, eu tenho os dois sensores, o de médio e o de máximo acionado, e eu bloqueei o fluxo da água dentro da caixa d'água de reserva, tá? Aí eu tenho uma outra condição aqui, veja, que é a nossa memória de que a caixa encheu, não é isso? Ela está em 1, mas nenhum dos sensores tem nível de água atrelado a eles. Então, nessa condição, veja, nós temos aqui novamente uma condição também que não deveria ocorrer, não é isso? Então, nessa condição, eu tenho a memória ligado e eu tenho o sensor de nível máximo desligado e o sensor de nível médio desligado. Então, nesse momento, veja, essa condição aqui ela não deveria ocorrer, né? Porque a memória deveria ter ido para 0, tá? Dizendo que o nível da água passou para baixo do nível médio. Mas, veja, isso pode instantaneamente, né, entre um clock e outro ali do flip-flop, essa condição pode ocorrer, tá? E aqui eu poderia ter bloqueado a entrada de água, tá? Mas eu deixei a água entrando, como eu não tenho nenhum dos dois sensores acionados, eu deixei a água entrando, mesmo sabendo que essa condição não deveria ocorrer, tá? Se eu colocasse um aqui, de repente a minha expressão de saída ficaria um pouco mais complicada. Eu achei que eu não precisava de um 1 aqui. Tudo bem? Mas poderia também. Né? Poderia colocar X também? Poderia, né? Embora essa condição aqui, ela poderia denotar que existe um erro com sensores, né? Eu poderia bloquear? Também poderia. Poderia deixar enchendo? Tá? Então eu acredito que é uma condição menos perigosa, então eu deixei enchendo. A situação de baixo, né? Veja, se ele atingiu o nível máximo, mas ainda não passou para baixo do nível médio, então eu continuo deixando bloqueado, né? Eu tenho que lembrar que 1 é válvula bloqueada, não é isso? Não está entrando água. Então, essa outra condição aqui embaixo é uma condição de erro do sensor também. A entrada de água está bloqueada. E a última condição é quando a memória está acionada, o sensor de máximo estacionado e o sensor de médio estacionado. Então, isso pode acontecer também momentaneamente ali. E nessa condição eu tenho bloqueio da entrada de água na minha caixa d'água. Tá? Bom, agora nós precisamos determinar como é que vai ser o J e o K. Tá? Então, como é que eu vou determinar como é que vai ser o J e o K? Eu vou olhar se a memória ela precisa continuar em 0 ou ela vai de 0 para 1. Ou, se ela está em 1, continua em 1, ou se ela vai de 1 para 0. São as transições que a minha memória vai ter. Ou ela vai continuar em 0, ou ela vai de 0 para 1, ou ela vai continuar 1, ou ela vai de 1 para 0. Tá? E como é que eu faço o meu flip-flop gerar esses valores na saída dele? Bom, eu estou trabalhando com o flip-flop JK. A tabela da verdade do flip-flop JK, para quem não lembra, está aqui do lado. Eu tenho. Se eu tenho 0 no J e 0 no K, a minha saída vai manter. Se ela for 0, vai manter em 0. Se for 1, vai manter em 1. Se eu tenho 1 no J e 0 no K, eu estou forçando que a saída seja 1. Se eu tenho 0 no J e 1 no K, eu estou forçando que a saída seja 0. Mas se eu tiver 1 no J e 1 no K, significa que a saída que eu tenho ela vai ser invertida. Ou seja, se é 0, ela vai para 1. Se é 1, ela vai para 0. Tá? E bom, e como eu vou ter essas transições, né? De 0 para 0, de 0 para 1, de 1 para 0 e de 1 para 1, como a minha saída ela vai ter que transicionar, né?
de um nível para o outro, ou ela vai manter, ou ela vai trocar, não é? Eu fiz essa tabela simplificando os valores que eu tenho no J e no K, tá? A depender da saída. Se ela era zero e ela tem que continuar em zero, eu tenho duas possibilidades, não é? Ou eu mantenho ela em zero, que seria zero no J, zero no K, né? Que seria essa condição mantém, ou eu forço zero, porque se é zero eu forço zero, ele vai para zero. Né? Então eu tenho a condição zero no J, zero no K, ou zero no J e 1 no K. Tá? Então, veja, o J, com certeza, ele vai precisar ser zero. Mas o K, ele pode ser 0 ou pode ser 1. Então, quando eu vou de 0, a saída anterior era 0 e a nova saída eu quero que seja 0, eu posso colocar 0x no J e no K. Tá? 0 no J e x no K. Se eu quero ir de 0 para 1, então eu posso ou forçar o 1 ou trocar. Para forçar o 1 é 1, 0. 1 no J, 0 no K. Para trocar é 1, 1. 1 no J, 1 no K. Então o J com certeza vai ser 1, mas o K pode ser 0 ou 1, a depender daquilo que for mais conveniente na hora de simplificar o circuito. É assim que funciona essa tabela de transição. Tá? E eu deixei aqui do lado, veja, o J e o K, as duas possibilidades, né, para cada uma aqui das nossas, ou pelo menos para a primeira, né, para a primeira combinação, 0x, 1x, x1, x0, eu deixei aqui na primeira linha, né, as duas condições que geraram essa condição 0x. Então, aqui é 0x, por quê? Porque o j pode ser 0, o k pode ser 0, ou o j pode ser 0, mas o k tem que ser 1. Tá? Então, nessas duas condições, que é a condição mantém ou força 0, eu tenho que, para transicionar de 0 para 0, eu posso colocar 0x no J e no K do flip-flop. Tudo bem? E eu vou seguir essa lógica até o final. Agora, o que a gente precisa ver é, bom, meu flip-flop ele tem que ter 0 ou ele tem que ter 1? Né? Ele está em 0 e vai para 0, ou ele está em 0 e vai para 1? Não é isso? Pois bem, e eu vou só conseguir saber isso olhando os meus sensores. Então, veja, a memória aqui está em 0, não é isso? E a memória, ela vai sair de 0 e vai para 1 só quando chegar no sensor de nível máximo aqui. Então você percebe que em nenhuma dessas condições aqui, a minha memória ela vai de 0 para 1. Por quê? Porque o sensor de nível máximo, até essa linha aqui do erro, né? Meu sensor de nível máximo está desacionado. Tá? Então olha lá. Eu vou manter a minha memória em 0 até aqui. Por quê? Porque o meu sensor de nível máximo, ele só aciona nesta linha. Então, é por isso que eu coloquei aqui. Em todas essas condições, eu coloquei 0x. Por quê? Eu quero manter o 0 na memória. Nessas duas condições de erro, o que eu fiz? Como o sensor de nível máximo está acionado, eu achei que, por segurança, seria interessante que a memória fosse de 0 para 1. Por quê? Mesmo que é uma condição de erro, eu estou tendo uma sinalização de que o sensor máximo está acionado. Então a minha memória, que estava em 0, agora ela vai para 1. Como é que eu faço para ir de 0 para 1? É só vir aqui na tabela de transição. De 0 para 1, eu posso colocar 1 no J e x no K. É por isso que eu coloquei aqui 1 no J e x no K. Tá? Então veja, em todas essas condições onde o meu sensor de máximo da caixa d'água do telhado, ele está em 1, eu tenho que forçar que a minha memória vá para 1, que ela vá de 0 para 1 nesse caso. Não é isso? Então, para ela ir de 0 para 1, eu coloco 1x. Bom, aqui já ela está em 1, mas veja que todos os sensores estão desacionados. Se todos os sensores estão desacionados, com certeza o sensor de nível médio desacionou. Se ele desacionou, você concorda que tem que ir de 1 para 0? Tá? Então, veja, sempre que o sensor de nível médio estiver desligado, lógico, acompanhado também do sensor de nível máximo, né? Mas sempre que o sensor estiver desligado de nível médio, a minha memória ela vai de 1
para 0, porque significa que ó, agora a caixa precisa encher de novo. Não é? E como é que eu faço para ir de 1 para 0? Ó, de 1 para 0, eu posso colocar x no j e 1 no k. Então é por isso que essas duas condições, eu coloquei x no j e 1 no k. Tá? Agora nós temos outras condições aqui. Veja, que eu tenho 1, mas o sensor de nível médio está acionado, ou seja, a água ainda não baixou para baixo do nível médio. Então ele está em 1 e eu quero manter ele em 1. Como é que eu faço para manter a minha memória em 1? Então, o meu flip-flop ele tem que ir de 1 para 1. E eu vou usar o x no j e o 0 no k. Então, ó, x no j, 0 no k, até o final da tabela. Então, vamos olhar de novo. Veja, aqui eu tenho esse sensor ligado, não é isso? Bom, se o meu sensor está ligado, o de nível médio, significa que eu ainda não posso fazer com que ele vá para 0, não é? Então eu fico de 1 para 1, não é isso? Aqui eu tenho uma condição de erro. Nessa minha condição de erro, eu preferi, bom, ele estava em 1, vamos mantê-lo em 1, não é? Porque é uma condição de erro aqui e eu estou sinalizando que a caixa d'água já encheu. Né? Porque se eu sinalizo que a caixa d'água, se eu sinalizo que ele está subindo em vez de descendo, o que pode acabar acontecendo? Um erro no sensor aqui pode fazer com que a caixa d'água eventualmente transborde, não é isso? Então eu optei por manter o 1 aqui na memória. Então, para manter, ele vai de 1 para 1, que é x0, tá? E eu tenho essas outras duas condições aqui embaixo. Bom, que essas duas condições aqui embaixo são as condições ok, não é? Então, veja, eu tenho sensores todos eles acionados. Aqui, nessa situação, eu não tenho sensor de nível médio acionado. E aqui eu tenho sensor de nível médio na reserva, né? Acionado. Essa condição ela não influencia no funcionamento da minha memória. Então, eu quero manter em 1. E para manter, eu coloco x e 0 no j e no k, tá? A mesma lógica é aplicada para gerar os j's e k's aqui da válvula do registro de água, não é? Então, eu tenho a minha memória, tá? Os sensores estão desligados, a memória ela está em 0 e ela vai continuar em 0. E ela vai continuar em 0 até que o sensor de nível máximo seja acionado. Quando o sensor de nível máximo for acionado, ele vai de 0 para 1. De 0 para 1, eu coloco 1x no j e no k, tá? Mas, bom, essa aqui é a condição de erro, não é isso? Tá? Esta aqui é a condição onde realmente eu vou colocar a minha memória que estava em 0 em 1. Por quê? Porque os sensores, todos eles foram acionados, então eu preciso que a memória vá para 1. Tá? Então, para ir de 0 para 1, ó, de 0 para 1, eu uso 1x, que é justamente o que eu tenho aqui, nessas duas condições. Tá? Eu tenho esta outra condição que é, bom, a minha memória está ligada, mas os meus dois sensores estão desacionados. Então eu preciso que ele vá de 1 para 0. Para ele ir de 1 para 0, eu coloco x no j e 1 no k. Tá? Então, x no j e 1 no k. Nessa condição, eu tenho a memória ligada, o sensor de nível máximo não está mais acionado, mas o sensor de nível médio ainda não baixou. Então eu preciso manter, eu preciso que ele fique em 1, que ele está em 1, mas ele tem que manter em 1. Então de 1 para 1, x0. E aí eu coloco nessas três condições, x0, eu vou manter a memória acionada até que o sensor de nível médio desligue. Nessa condição aqui, veja, eu poderia desligar, porque o sensor de nível médio foi para baixo, né? Mas, como é uma condição de erro, porque não pode estar o sensor de nível máximo ligado e de médio desligado, então, nessa condição, eu escolhi que a minha memória ela estava em 1 e ela ia ficar em 1. Tá? Então, por isso que eu tenho aqui x0. Pois bem, então agora, veja, eu preciso de um mapa de Carnot para bomba, um mapa de Carnot para que vai a expressão lógica, não é isso? Que vai gerar J, a expressão lógica que vai gerar o K. Vou precisar do mapa de Carnot que vai gerar o acionamento do registro, um que vai gerar o J do registro, né, da memória do registro,
e um outro mapa de Carnot para poder fazer a simplificação, a extração da expressão que vai gerar para mim o K, né? Embora aqui parece meio simples, não é isso? Para essa única condição aqui, que ele vai ser 1, não é? Mas, de repente, seria interessante olhar a posição dos x para poder simplificar, tá? Então, nós vamos fazer um mapa de Carnot aí, 6 mapas de Carnot para gerar as expressões, que seriam as expressões lógicas que vão me permitir fazer o controle, não é isso? Então, aqui eu tenho o mapa de Carnot. Veja, o mapa de Carnot da bomba, eu só vou ter um nessas duas posições, né? Então, eu vou ter essa dupla aqui, elas vão pertencer à mesma linha. Então, o M barra end, o STX barra vai entrar, M barra end STX, e falta mais um end, que é justamente o elemento que não inverte aqui. Então, o STMD ele inverte, o elemento que fica constante, o elemento que fica constante é o SRMD, tá? Então, por isso ele aparece aqui também no meu end. Então, essa é a expressão que gera o controle da bomba. Bom, aqui embaixo, JB, veja, eu tenho um nessa linha, mas eu posso muito bem usar a linha de baixo para fazer uma oitava, não é? Então, com essa oitava, eu tenho que a única variável que não se anula, né? Quando eu faço ali, quando eu coloco em evidência a álgebra de Boolean, né? Que é assim que funciona o mapa, não é isso? Então, a única variável que não se anula é justamente o STMX. STMX vai gerar para mim o J. O K da memória da bomba, ele vai ser gerado por essa associação, né? Então, eu tenho aqui a primeira linha e a segunda linha com a primeira e segunda coluna, não é? Então, entre a primeira linha e a última linha, veja, o elemento memória, ele inverte, ele então sai da minha equação, não é isso? Fica só o STMX barrado. Então, STMX barrado, end, não é? Agora nós vamos olhar as colunas. A coluna que não se modifica, que não inverte, é a coluna do STMD barrado. Então, eu tenho um end com STMD barrado, tá? Da mesma forma que eu tenho aqui a expressão que vai me gerar o controle do registro de entrada de água, eu tenho a expressão que vai gerar o JR, não é? E o KR. Então agora eu pego essas expressões e implemento meu sistema de controle. A implementação desse sistema, ele tem alguns detalhes que eu preciso comentar com vocês. Bom, veja, eu tenho aqui a memória da bomba, que é um flip-flop, não é? A saída de um flip-flop. A saída desse flip-flop vai gerar para mim a memória da bomba, não é? Eu tenho a memória também do registro, que é outro flip-flop. E aí você vai me questionar, bom, então por que eu tenho um flip-flop aqui gerando a saída do registro de entrada de água, e por que eu tenho um flip-flop aqui na bomba, tá? E se você analisar esse flip-flop, você vai perceber que isso aqui é um flip-flop tipo D, não é isso? Então a informação que entra nele é a mesma informação que sai, só que ela vai sair depois do pulso, né? Depois da borda de descida do clock. A mesma coisa acontece com a válvula do registro de entrada de água. Eu tenho aqui um flip-flop tipo D, então, ou seja, o que sair aqui dessa minha lógica vai ser aplicado ao registro. E assim, por que é que eu faço isso? Não é? Então, veja, quando eu introduzo um flip-flop no sistema, tá? Vai demorar um certo tempo. Eu tenho uma latência entre a lógica ser colocada aqui na minha entrada do flip-flop e o nível lógico atingir a saída. Por quê? Porque esse sistema ele depende da geração de clock, não é? Então, o que é aconselhável? É aconselhável que você altere todas as saídas no mesmo instante. Porque, eventualmente, se você trocar, por exemplo, o estado da bomba antes de efetivar a alteração da memória, o que pode acontecer? A bomba pode influenciar nas variáveis de entrada e essa memória pode não receber o nível alto ou o nível baixo que ela precisava receber. Tá? Então, quando eu começo a usar o sistema de flip-flop, veja, isso aqui é um registrador, não é? É um registrador de deslocamento de um bit só.
tá? Então eu tenho um bit na entrada, esse bit ele vai demorar um determinado tempo para alcançar a saída e efetivamente atuar ou ligar ou desligar a minha bomba, tá? E esse tempo, ele é o mesmo tempo que a variável da memória também vai receber ali, nível lógico alto ou nível lógico baixo. Então nós precisamos sincronizar, não é? Esse sistema, por isso lógica sequencial. Explicando um pouquinho mais a respeito do flip-flop, veja, esse flip-flop ele tem um preset barrado, tá? Então você vê que todos os presets estão em nível lógico alto, porque a minha condição inicial vai ser a saída Q igual a zero. Então eu preciso de um clear, que é o clear barrado. Aí se vocês acompanharem a linha aqui, você vai ver que eu tenho um circuitinho lógico aqui, que ele vai detectar para mim quando eu aciono o meu controle automático ou quando eu inicio o meu controle. É um circuito de reset, tá? Só que como isso aqui é uma linguagem de programação, eu gerei um circuito de reset utilizando as variáveis de programa, né? Tá? Então, veja, se fosse um circuito eletrônico, eu poderia fazer isso com a carga de um capacitor ou de alguma outra forma, ou a descarga de um capacitor, né? Então, eu gerei aqui, precisa ser entendido como um circuito de reset, tá? Que eu vou zerar os meus flip-flops. Outro circuito que eu preciso enxergar também é o pulso de clock, né? Então eu tenho essa linha aqui, veja. Essa linha, ela vem aqui para baixo, não dá para ver direito, tá? Eu também estou aqui na frente, mas veja. Eu gerei aqui um pulso de clock, né? Como é que funciona esse pulso de clock? Como eu já comentei com vocês, eu não posso simplesmente pegar um fio, né, no LabVIEW e ligar uma entrada com uma saída. A minha saída, né, da lógica que foi processada aqui na linguagem de programação, ela precisa ser transportada para a entrada para ela ser usada como variável de entrada. E nós fazemos isso através desse shift register, né, o shift register aqui. Então ele pega a informação que está aqui, né, da saída da minha lógica, e ele transporta isso para a entrada da minha lógica num novo ciclo de processamento, tá? Então, isso aqui seria o equivalente a você pegar, por exemplo, uma porta lógica e ligar a saída da porta lógica com a entrada da porta lógica. Então, o que acontece se você fizer isso ali no laboratório? Você pega uma porta inversora e liga a saída nela na entrada dela. Se você colocar um osciloscópio, você vai ver que essa porta lógica ela vai ficar trocando de estado. Ela vai de 0 para 1, de 1 para 0, de 0 para 1, de 1 para 0. Né? E o tempo que ela vai levar para trocar de 0 para 1 e de 1 para 0 é a latência que essa porta lógica tem. Então, assim, existe um tempo ali que vai demorar para os transistores conduzirem, para o transistor fechar, para o transistor abrir, não é? De tal forma que o nível lógico 0 da entrada se transforma em nível lógico 1 na saída. Não é? Então, existe um tempo que vai demorar para o chaveamento dos transistores internos da minha porta lógica, não é isso? E aqui é a mesma situação. Então, eu vou ter uma determinada frequência com que esse nível lógico ele vai de 0 para 1. Tá? E isso vai acontecer. Então, é uma simulação de uma realimentação que vai gerar para mim o meu pulso de clock nos flip-flops. Tá? Bom, então, feito essa explicação, então aí fica mais simples. Por quê? Porque eu simplesmente o que eu fiz? Eu peguei os meus sensores, tá? Então, eu tenho aqui sensor do telhado máximo, telhado médio, reserva médio. Eu apliquei aquela lógica que nós extraímos no mapa de Carnot e eu consigo transportar esse nível lógico para o acionamento da minha bomba através desse bloco aqui, tá? Pois bem, eu fiz a mesma coisa com a memória, mas na memória eu tenho uma lógica do J, né, e eu tenho uma lógica do K. A lógica do J era mais simples, não é? Porque bastava ligar o J no sensor máximo do telhado, né? O K já era um pouco mais sofisticado, né? Eu tenho aqui o K é o sensor do telhado máximo invertido, AND o sensor do telhado médio invertido, não é? Então, é justamente o que nós implementamos aqui. Veja, eu tenho aqui duas inversoras, né? Porque eu pego o sensor do telhado máximo, veja, com esse fio, ligo na inversora. Eu pego o sensor do telhado médio, ligo na inversora. E a saída dessas duas inversoras vai para uma porta AND e da porta AND vai para o K. Né? E assim foi feito com a válvula do registro de entrada de água e com o flip-flop
da memória do registro de entrada de água. Bom, uma outra coisa também que é interessante explicar, não é? Você veja que logo depois que eu aciono aqui a minha saída, a minha memória, né, ou a bomba, veja, nas memórias eu estou pegando este nível lógico, né? Estou transportando para minha entrada e aí ele volta aqui, ó, novamente como entrada para que eu possa analisar se a memória ela está em nível lógico 0 ou está em nível lógico 1. Tá? Então veja que essa realimentação, se isso aqui fosse um circuito lógico, eu poderia ligar com fio, simplesmente pegaria a minha memória aqui e ligaria na minha entrada, porque a minha entrada vai verificar o nível lógico da memória. Tá? Mas aqui no LabVIEW, veja como é que eu faço isso. Né? Eu crio esse Shift Register, né? E ele vai enviar a informação da saída da memória, né? Para a entrada do meu programa, de tal forma que essa variável vai ser analisada de novo pelo circuito que vai gerar a lógica do acionamento da bomba, tá? Então é assim que eu faço a realimentação dentro da linguagem de programação. Com certeza o seu simulador lá tem linhas de códigos que transformam aquele fio que você ligou da saída para a entrada em alguma coisa muito semelhante ao que o LabVIEW faz. Tá? Então a gente precisa enxergar isso aqui como se fosse uma simples realimentação. Dito isso, vamos colocar o sistema para funcionar. Eu preciso ligar esse botão para colocar em controle automático, não é isso? Então agora veja, a minha bomba ligou quando o sensor de nível médio acionou. A minha caixa d'água do telhado, ela vai subir até o nível máximo. Quando ela chegar no nível máximo, a minha memória vai ligar, indicando que a caixa encheu. Veja, a caixa encheu, o nível baixou e a memória desligou quando o sensor foi para baixo do nível médio. E a caixa volta a subir. Enquanto isso, na nossa caixa da reserva, ó, ela está esvaziando, não é? Sensor de nível médio desligado. Ainda não, não é? Agora sim. A memória desligou. Então, a minha caixa d'água da reserva volta a encher. Então, colocando a memória no sistema, agora eu sei se a caixa d'água está subindo o nível de água ou se a caixa d'água está descendo o nível de água, tá? Quer dizer, um sistema que leva em consideração apenas a combinação das entradas, ele não me permite fazer isso daí. Eu não, só olhando os sensores, eu não consigo determinar se a caixa está enchendo ou se ela está esvaziando. Então, houve a necessidade aqui de se colocar uma memória no sistema. Como é que nós chamamos? Essa memória, nós chamamos ela de flag. É um flag. Sempre que no programa eu preciso me lembrar de alguma coisa, eu crio uma variável e eu chamo essa variável de, sei lá, caixa d'água atingiu o máximo. Aí eu crio um nome para essa variável e aí eu coloco um determinado valor e aí eu uso um sistema de comparação para saber se esse valor ele vai ele indica para mim um estado ou outro estado, né? Eu posso usar também variáveis numéricas para indicar primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. E assim, isso é muito recorrente quando você faz programação, mas não fica tão claro quando nós implementamos essas soluções em hardware, tá? Mas essa é a analogia que nós temos que fazer. Da mesma forma que você cria no programa uma memória que você precisa gravar uma determinada situação, aqui nós utilizamos o flip-flop como essa memória. Outra possibilidade que eu fiz aqui nessa simulação foi gerar um consumo maior de água, né? Então, esse consumo maior de água faz com que a caixa d'água não encha até o máximo dela. Então, se eu colocar aqui um consumo maior de água, veja, chega uma hora que a bomba ela começa a não dar conta, ela está jogando água na caixa do telhado, só que não é possível encher a caixa porque a demanda está muito alta. Então, se eu diminuir a demanda, aí minha caixa d'água do telhado ela volta a encher. Né? Da mesma forma, eu também posso diminuir a água da entrada. Né? Então, não está entrando água no meu sistema
E veja, a minha bomba ela está desligada, né? Minha bomba não pode funcionar sem água, não é isso? Mas o registro está aberto para que a água volte a entrar no sistema, tá? E a partir do momento que a água volta a entrar no sistema, a partir do momento que eu tiver um nível mínimo ali de água que me permita ligar a bomba, né? Que no nosso caso é no sensor médio, a bomba vai ligar, a caixa vai encher. E o sistema funciona. É óbvio que é possível que aconteça uma determinada situação onde você está no limite aqui do sensor médio e no limite do sensor médio da caixa de baixo da reserva e ocorra alguma oscilação do tipo a bomba entra e depois ela acaba sendo desligada em um intervalo de tempo pequeno. Mas perceba que a incidência dessas situações onde existe um acionamento e desacionamento muito rápido da bomba e do registro diminuiu praticamente para zero, tá? Então é isso aí, pessoal. Esse é um primeiro exemplo aí, né, de um sistema de controle implementado apenas com lógica combinatória e com dispositivos de lógica sequencial, né, flip-flop sendo usado como memória. Nós definimos o que é um flag, tá? Isso vai ser, esse conceito vai ser muito útil, principalmente na hora que você estiver programando, porque às vezes não basta checar só as entradas e atuar nas saídas. Você precisa se lembrar de certas condições. E é aí que você vai recorrer às memórias. É aí que você cria as suas variáveis. E essas variáveis elas são alocadas na memória RAM. Mas nós vamos ver isso melhor quando começarmos a estudar microcontroladores. Por enquanto é isso. Até!